E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo tá tudo ótimo. Vamos dar continuidade à nossa aula de movimento uniformemente variado. Hoje a gente vai falar sobre função horária do espaço e vai falar sobre a equação de Torricelli, além de apresentar os gráficos e algumas características importantes. E no finalzinho a gente vai fazer uns exercícios para poder contextualizar, né, o que a gente está fazendo. Beleza? Na última aula a gente aprendeu que esse gráfico VT a gente podia calcular a área dele e achar um ΔS. E aí a gente conseguiu deduzir essa fórmula aqui de velocidade média para o movimento uniformemente variado, que é Vm igual a V0 mais V sobre 2. É a partir desse gráfico que a gente vai extrair a função horária do espaço, que é aquela equação chamada de sorvetão. Beleza? A gente viu que Vm, que é a velocidade média, é a mesma coisa que ΔS sobre ΔT. Tranquilo? Se embaixo aqui tem um ΔT, eu posso passar ele para o outro lado, multiplicando, beleza? Então vai ficar, ó, 1 mais V vezes um ΔT. Só que se você observar o gráfico, o V0 ele parte de T0, beleza? Então aqui eu só vou ter um T e dividir por 2. Aí beleza, Léo, tu começou já falando sobre a equação e tudo mais. Por que a gente tá usando essas fórmulas? De onde é que tu veio achar que a gente tem que usar essas fórmulas para achar a fórmula do sorvetão? Então, a gente está trabalhando com espaço. Função horária do espaço tem a ver com o S. E o S é justamente o que a gente está querendo descobrir, beleza? E aí a gente viu que velocidade no move, ela pode ser escrita de que forma? V igual a V0 mais AT, concorda comigo? Então, onde tem V nessa equação, eu posso colocar o que está ali em cima, ó, V igual a V0 mais AT. Então, vamos lá. Ó. No lugar de V, eu vou botar, vai ficar ó, V0 mais, repito, ó, V0 mais AT vezes um T aqui que está fora, tudo isso sobre 2, tranquilo? Então, ó, V0 mais V0 dá 2V0, dividido por 2 dá V0, beleza? AT vezes T dá AT ao quadrado, dividido por 2. Então, isso aqui vai ficar da seguinte forma, ó, vai ficar um ΔS igual a um V0 vezes esse T aqui, ó, que eu vou aplicar um chuveirinho, beleza? V0T mais AT ao quadrado sobre 2. É daqui que vem a fórmula do sorvetão. É bem simples. Eu estou demonstrando isso porque a gente já engloba um pouquinho de análise de gráfico. Tranquilo? Então, ó, ΔS é S menos S0. Então, se eu passar o menos S0 para o outro lado, fica S0 mais V0T mais 1 meio, eu gosto de escrever assim, AT ao quadrado. E essa é a nossa famosa fórmula do sorvetão, feito o pessoal chama. Beleza? Para que a gente usa essa fórmula? Para achar o espaço. Para achar a velocidade inicial, para achar a aceleração, tudo depende de como a questão é construída. Beleza? E se vocês notarem, essa equação ela é uma equação do segundo grau, onde ela só está um pouquinho trocado. Aqui é o nosso C, que é o nosso termo independente. Aqui é o nosso B, que é o nosso coeficiente linear. E aqui eu tenho o nosso A, que coincidentemente é A também, de aceleração, só que na equação do segundo grau é o nosso coeficiente angular. Ele é que vai determinar a forma da curva, beleza? Que a gente vai ter. Se vocês lembram de equação de segundo grau, a gente tem uns gráficos da seguinte forma. A gente tem uns gráficos em forma de concavidade, beleza? Então, eu posso ter um gráfico assim, ou eu posso ter um gráfico assim, beleza? Quem vai determinar a concavidade vai ser a nossa aceleração. Se a nossa aceleração for positiva, o gráfico vai ter uma cara dessa forma, beleza? Se a minha aceleração for negativa, o gráfico vai ter uma cara dessa forma. Tranquilo? Ele ainda pode ter outras características importantes. Ó. Você nota que ele está cortando o eixo X aqui, que seria o eixo do T, em dois pontos. Então ele muda de sentido duas vezes ao longo da trajetória. Beleza? A gente vai fazer uma questão sobre isso, vocês vão entender melhor. Da mesma forma aqui, ó, ele passa por dois pontos, então ele tem duas raízes, vamos dizer assim. Beleza? Lembrando que isso aqui é um gráfico ST, um gráfico ST. Beleza? Então é um gráfico do segundo grau. Tranquilo? Ainda tem outra equação muito importante que a gente falar,
que é a equação de Torricelli, beleza? A equação de Torricelli, ela é muito útil quando a gente vai fazer questões que não envolvem tempo, onde o tempo não é dado, beleza? E aí, a demonstração da equação de Torricelli é um pouquinho grande, porque ela envolve o sorvetão e a equação da velocidade. Então vai ficar um pouquinho grande, e aí eu decidi não fazer, porque é um pouco desnecessário, tranquilo? A equação de Torricelli ela é dada da seguinte forma. É v ao quadrado, v0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Beleza? Aqui eu tenho a minha velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2a ΔS. E aí eu tenho a minha equação de Torricelli. Como você pode notar, ela não tem um termo do tempo. Então ela é muito útil quando não se dá o tempo. Beleza? E aí a gente vai fazer uma questãozinha para poder contextualizar melhor tudo isso que a gente está falando. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos fazer a questão que está aí na tela. No instante adotado como origem do tempo, o espaço de uma partícula vale menos 14 metros e sua velocidade escalar é igual a 5 metros por segundo. Sua aceleração escalar é constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado para qualquer instante t. Ou seja, ele está dizendo que a aceleração é constante. E aí ele pergunta, um instante em que a partícula passa pela origem do espaço, e instante está relacionado a tempo. Então, o tempo em que a partícula passa pela origem do espaço e a velocidade escalar da partícula ao passar pela origem do espaço. Então vamos lá, vamos recapitular. Eu tenho que, ele me deu que S0 é igual a menos 14 metros, então ele está antes da origem. Ele disse que a velocidade inicial é 5 metros por segundo e disse que a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então a gente pode usar a nossa equação de S igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Tranquilo? Então, ó, onde tem S0 é só substituir. Vai ficar menos 14 mais 5t mais 1 meio de A, que é 2, t ao quadrado. Tranquilo? E aí a equação vai ficar da seguinte forma. Só para ficar mais organizado, vai ficar 5t mais t ao quadrado, porque o 2 corta com esse 2 aqui. Beleza? E aqui a gente tem uma equação do segundo grau. Para resolver essa equação do segundo grau, eu vou recorrer ao método de Bhaskara, tranquilo? Que é o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, só para vocês relembrarem aí. Então, ó, delta é igual, o nosso b é 5, beleza? Então vai ficar, ó, 25 menos 4 vezes a, o a é 1, vezes o c, que é menos 14. Beleza? Eu não estou detalhando ali porque a equação de segundo grau eu estou pressupondo que vocês já têm um conhecimento. Tranquilo, pessoal? Então vai ficar, ó, 25 mais 56, que é igual a 81. E aí eu venho e calculo o tempo pela equação menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Beleza? O meu b eu já vi ali que é 5. A raiz de delta. Delta é 81. Então, a raiz de delta é 9 dividido por 2a, que é 2 vezes 1, que dá 2. E a partir daí eu posso descobrir os dois tempos em que ele passa pela origem do espaço. Então, o tempo 1, eu escolho o mais, por exemplo. Então, vai ficar o menos 5 mais 9 sobre 2. Isso aqui vai dar 4 em cima sobre 2, então vai dar 2 segundos. Tranquilo? E o tempo 2 vai ser menos 5 menos 9 sobre 2. Então, isso aqui vai dar menos 14 sobre 2, que dá menos 7 segundos. Então, nesses dois instantes de tempo, é onde ocorre a passagem pela origem dos espaços. Tranquilo? Aí você pode falar, pô, velho, menos 7 segundos e existe tempo negativo? Esse menos 7 é simplesmente porque o corpo passou pela origem dos espaços 7 segundos antes do tempo determinado como a referência. Antes do tempo T0, vamos dizer assim, como referência. Tranquilo?
E aí um esboço, por exemplo, desse gráfico ficaria mais ou menos assim, ó. E aqui eu tenho o 2, deixa eu botar aqui. Ficaria mais ou menos assim, ó. Eu sei que o A é positivo, aqui seria o menos 7, aqui seria o 2 e aqui seria o menos 14. Beleza? E aqui é um gráfico ST. Isso é só um esboço, obviamente, né? Tá bem rústico, mas é só para vocês terem uma ideia. Tem como a gente montar esse gráfico, mas aí seria mais um assunto de matemática. Beleza? Tranquilo? E a letra B fala o seguinte, ele quer saber a velocidade ao passar por esse instante. Então vai ficar, ó, letra B. Ó, se ele está falando de velocidade, então a gente vai usar a equação da velocidade. V igual a V0 mais AT. Então, ó, eu vou ter duas velocidades, a V1 e a V2, porque a V1 é para o tempo T1 e a V2 é para o tempo T2. Então, ó, o V0 continua o mesmo, é 5, mais a aceleração eu sei que é 2 e o tempo T1 é 2, beleza? Então vai ficar ó, 5 mais 2 vezes 2, então dá 9 metros por segundo. Enquanto que V2 é igual a 5 mais 2 vezes menos 7. Então vai ficar ó, menos 14 mais 5, vai dar menos 9 metros por segundo. E acabou a questão. Beleza? Isso foi mais para a gente entender como é que a gente usa a fórmula do sorvetão. Tranquilo? Então vamos lá para outra questão. Vamos para a questão seguinte que aparece aí na tela. Ó, um automóvel move-se a 108 km por hora quando seu motorista pisa severamente no freio para parar o veículo em 3 segundos. Calcule a distância percorrida pelo automóvel nesses 3 segundos. Ou seja, você está lá no carro e do nada dá uma freada durante 3 segundos e eu quero saber o quanto esse carro percorreu. Isso é interessante para questões, por exemplo, para evitar uma batida do carro. Entendeu? Tipo, ele vai dar que você está a 50 metros do carro. E aí ele vai perguntar, você bateu, não bateu? Para isso eu tenho que saber o quanto esse carro percorreu durante essa freada. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Vamos fazer essa questão. Ele diz que a minha velocidade inicial é igual a 108 km por hora, beleza? Só que ele deu o tempo em segundo. Então, é interessante que eu transforme essa velocidade em metro por segundo. Então, vou dividir por 3,6. Então, a minha velocidade inicial é 30 metros por segundo. Tranquilo? O espaço inicial a gente vai adotar como S0 igual a zero, porque a gente vai começar a analisar a partir do ponto em que ele começa a frear, ou seja, a gente adota ali como a nossa referência, beleza? O meu T0 também vai ser igual a zero, porque a gente vai contar a partir de quando ele começa a frear, e o meu tempo final é igual a 3 segundos, tranquilo? Primeira coisa que a gente tem que descobrir é a aceleração. Com qual aceleração é que ele deu essa freada? Com quanto a velocidade variou até o carro definitivamente parar, beleza? Se o carro, no fim do movimento, para, então a velocidade final dele é zero. Então, V final é zero. Então, a partir daí, a gente pode usar a fórmula V igual a V0 mais AT. E no lugar de V, botar zero. Então, vai ficar ó, zero igual a velocidade inicial, que é 30, mais 3t. Beleza? Então, ó, passa o 3t para o outro lado, fica menos 3t. Então, t é igual a... Putz, não é t, né? É a. Foi mal, galera. É a. Vacilei aqui. É a aceleração. Então, vai ficar ó, menos 3 passando para cá. Então, a nossa aceleração é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? E aí ele pergunta o quanto o carro percorreu. Se ele está perguntando de espaço, então eu tenho que usar a equação S igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Tranquilo? Então vamos usar essa equação aqui para poder a gente descobrir o quanto ele percorreu. Então vamos lá. Ó. S é igual... O S0 a gente já viu que é zero, porque é a nossa referência. A nossa velocidade V0 é 30. O tempo percorrido é 3. E a gente continua. Mais 1 meio de... Quanto é a aceleração? Menos 10 vezes o tempo também ao quadrado. 3 ao quadrado. Então, ó, S é igual a 90. Ó, esse 2 eu posso cortar com esse menos 10 e fica menos 5. Então, vai ficar ó, menos 5 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9.
Menos 5 vezes 9 dá menos 45. Então, S é igual a 45 metros. Tranquilo? Então, numa questão, por exemplo, de o carro à sua frente está a 50 metros antes da freada. Houve batida ou não? A partir disso, a gente já diria que não. Teve uma distância ainda de 5 metros entre os dois carros. Caso esse espaço aqui fosse 60, então houve uma batida. Entendeu? Então é muito importante esse tipo de equação, esse tipo de resolução de questão a respeito de envolvendo a equação de função horária do espaço. Beleza? Vamos para a última questão rapidinho aqui só para a gente contextualizar agora a equação do Torricelli. Ó, tá aí na tela. Um foguete parte do repouso de uma plataforma de lançamento com aceleração escalar de 440 metros por segundo ao quadrado. Suposta constante que é mantida nos primeiros 19,8 metros de subida. Calcule a velocidade escalar do foguete no final desse deslocamento e o tempo decorrido para essa velocidade ser atingida. Então vamos lá. Ó. Ele diz o seguinte, essa é a nossa questão 3, não é isso? Então, ó, ele diz que a nossa aceleração é igual a 440 metros por segundo ao quadrado. Ele diz que esse foguete ele parte da velocidade inicial igual a zero. Ele quer saber qual é a velocidade escalar nesse movimento, isso é a letra A. E o espaço percorrido, esse ΔS, ele diz que foi de 19,8 metros. Então, ó, tem tempo nessa questão? Não. Pô, velho, o cara não me deu tempo nessa questão. Então, a gente, opa, não me deu tempo. Então, Torricelli é uma boa opção para poder a gente resolver isso, já que ele quer velocidade. Então, a gente viu que a equação de Torricelli é dada por v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS. Então, ó, só substituir. Aqui vai ficar v ao quadrado, 0 ao quadrado, mais 2 vezes 440 vezes 19,8. Tranquilo? E aí, vai ficar v ao quadrado igual... Se a gente fizer essa continha, esse número aí vai dar 17.424. Tranquilo? Como está ao quadrado, eu preciso tirar a raiz, beleza? Então, vou tirar a raiz desse número gigante. 17.424. Se eu tirar a raiz disso, vai dar 132 metros por segundo. É a velocidade do foguete ao final desse movimento. Tranquilo? Isso é a nossa letra A. E na letra B, ele pergunta qual o tempo decorrido até essa velocidade ser atingida. Então, se ele está falando de tempo, eu posso usar ou a fórmula do sorvetão ou a fórmula da velocidade. A fórmula da velocidade é a mais aconselhada, porque aqui a gente está trabalhando com velocidade. Então, ó, qual é a velocidade final? 132, eu acabei de calcular. Qual é a velocidade inicial? 0, ele já tinha dado. Qual é a aceleração? 440. Então, fica 132 dividido por 440 é o nosso tempo. Então, t é igual a 0,3 segundos. Tranquilo? E essa é a nossa aula de Move. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer exercícios que são simples, mas que abordam um pouco o assunto. Deixem o comentário de vocês aí, o que é que vocês querem, o que é que vocês querem que eu melhore, querem que eu faça mais exercícios. Vai ter uma aula de exercícios mais aprofundado a respeito do Move. Tranquilo? Se inscreve no canal, deixa o like aí, compartilha com os amigos que estão precisando. Isso vai me ajudar muito a continuar postando esses vídeos. Tranquilo, pessoal? O vídeo ficou um pouquinho longo porque eu dei uma mesclada entre teoria e exercício, beleza? Mas tá aí, tá tranquilo? Um forte abraço e aguardo vocês na próxima aula.